decisão para abrir, né, essa parte aqui um pouco mais embaixo. A gente vai abrir uns canteiros para fazer uma nova horta. Acho que é melhor a gente fazer o canteiro antes, colher no fim do dia. Colher no fim do dia, porque senão vai murchar. Usem a sua intuição. E é isso. Vamos dar uma olhada lá na horta primeiro, depois a gente volta aqui nas ferramentas. E a ideia da agrofloresta é a gente plantar espécies, fazer consórcio de espécies, né? Respeitando a estratificação. Então aqui, por exemplo, nesse canteiro a gente tem bananeira, árvores nativas, tem milho, tem almeirão, tem berinjela, tudo no mesmo canteiro. Por que a gente faz isso, né? Porque as plantas, elas são companheiras, né? Darwin falava que o mais adaptado é que sobrevive, né? E o mais adaptado normalmente sobrevive num ambiente diverso. Então, se você tiver uma monocultura de soja, ela não vai ser resiliente, porque, tipo, se der gafanhoto, vai derrubar, vai terminar com a safra, porque o predador do gafanhoto não sobrevive nesse ambiente. Então a gente está tentando mimetizar aqui um ambiente de uma floresta. Tipo, tem tanta coisa, e rúcula em 30 dias você colhe, em 60 tem uma outra coisa, em 90 tem uma outra coisa. O tempo todo, a brincadeira da agrofloresta é essa. O tempo todo tem alguma coisa florescendo, e aí o que apodrece alimenta aquela coisa que ainda não veio, e tá todo mundo junto reunido, que nem nós. Tem alguma planta que espanta alguma praga que é praga de outra planta. Exatamente. No canteiro desse a gente pode fazer um planejamento, por exemplo, para plantagem. Desde vou colher uma rúcula daqui 30 dias, como tem alguma espécie nativa que vai crescer e só daqui 200 anos ela vai estar boa. Então a gente consegue fazer isso de uma única vez e respeitando esse tempo também delas. Né? Eu tenho uma pergunta. Por que a gente coloca esses caminhos aqui no meio? Isso aqui, o que acontece? Ele vai ajudar a absorver a umidade. E num canteiro tradicional, a gente não tem esses troncos aqui, né? E normalmente isso fica compacto. Aí quando chove, a chuva lava essa matéria orgânica e a água escorre. Então a ideia é a gente usar troncos. Isso aqui é tronco de eucalipto que a gente colheu lá, do eucaliptal. E esse corredor aqui é de tronco de bananeira. Então se você vê o tronco de bananeira, ó, ele ainda está úmido. Vai fazer hoje também, refazer, né? Isso, a gente vai refazer. Para refazer esse caminho, a gente precisa limpar ou deixamos o que está seco aí e jogamos em cima? A gente refazer e colocar a matéria seca por cima, né? Tirar tudo? Não, tirar só só tirar a a parte seca seca da também, bananeira, que ela já cumpriu a função, Eu amo não tem mais água. A casca da banana, ela vai sempre, enquanto ela não desaparecer naturalmente, ela vai estar contribuindo, seja com matéria orgânica, com fibra, com retenção de umidade. Acho que uma coisa legal é, assim que a gente conseguir, digamos que, ir completando todo o espaço, justamente a gente começar a interagir com as pessoas aqui ao redor, porque tem aqui, por exemplo, o vizinho aqui, ele só planta alface o ano inteiro. Então acho que é legal a gente levar essa cultura também. Mas é um negócio que a gente precisa enraizar aqui para daí ter mais força e ir passando para os outros. Por favor, não deixem as ferramentas viradas para cima, porque alguém pode não ver, pisar, fincar o pé. Tipo isso. Desenho animado, né? Facão, tipo isso, tipo... Facão, se você deixar Facão. assim, Imagina, eu tô andando, tipo... Não faz isso. Então eu sempre deixo o facão. muito estado de presença na hora de manusear as ferramentas, né? Sempre estar atento, com atenção plena, quem que está em volta, o que está acontecendo. Se você está com a perna assim, você corta assim, você pode cortar a perna. Então, corta assim, corta assim.
As enxadas a gente vai usar para abrir os canteiros, como a Sheila explicou. O facão a gente vai usar para cortar uns troncos de bananeiras. Gente, é uma delícia, terapêutico, eu recomendo. Porque a gente vai fazer Mais um terapia. manejo na horta. Bom, aí eu vou convidar todo mundo para entrar, chegar lá perto da horta. E o convite é sentir e interagir. É um dos princípios da permacultura, que é sinta e interaja. Depois a gente vai jogar aqui do lado, assim, Rafa. A gente vai jogar em todos os caminhos aí pra dar uma... O eucalipto, o que acontece? Ele é uma árvore que não é nativa, né? Ela é lá da Austrália, e ela cresce muito rápido e puxa muita água. Então a gente vai ver que mais lá para perto da nascente, segundo o relato do Nelson, né, antes da plantação do eucalipto, tinha muito mais água. Agora tem muito menos. Pegar vai ser tipo um riozinho mesmo. É, tem uma área de mata nativa que a gente vai passar que claramente era um rio, que é meio assim. E vocês vão também sentir muito a diferença de temperatura, né, e da umidade da parte do eucalipto e da parte da mata nativa. Então a experiência que a gente vai ter hoje é também de aguçar os sentidos e sentir a temperatura, a umidade, né? E também a proposta de hoje é de ler a paisagem e tentar mapear todos os recursos que a gente tem aqui nesse sítio. Porque a permacultura ela é baseada em recursos, né? Então, todo elemento é um recurso. A grama é um recurso, o solo é um recurso, o sol, todos são recursos, né? E tem outra coisa muito interessante que a gente quer fazer agora, que é o mapeamento em 4D, que é uma ferramenta criada pela Lala Denzelin, que é uma brasileira que desenvolveu um método de mapeamento em 4 dimensões, né? Que é a dimensão ambiental, a financeira, a cultural e a social. Então as dimensões financeira e ambiental são dimensões de coisas tangíveis, recursos tangíveis. Então, dinheiro é um recurso financeiro, por exemplo, o tempo das pessoas que trabalham com o projeto é um recurso financeiro. Um exemplo de recurso ambiental é solo, é horta, é casa, piscina. E recurso cultural é tudo de cultura que a gente gera dentro do projeto, né? Conhecimento, cultura, arte, né? E na dimensão social é tudo isso que a gente está construindo aqui, né? De conexão de pessoas e a rede,
e essa comunidade que a gente está criando, né? Então, o convite que eu quero fazer para vocês é da gente olhar, sentir e tentar identificar tudo que é recurso, né? Tudo que a gente pode utilizar como recurso para fazer com que a natureza, que a gente consiga trabalhar com a natureza e não contra, né? Então, por exemplo, transformar eucalipto em alojamento e usar o lugar e reflorestar, né, a plantação de eucalipto para gerar mais mata nativa, e com mata nativa vou ter mais água, né? Então esse tipo de exercício que eu gostaria de fazer agora. Aqui era um pasto, né? E aí era feita a pecuária aqui e depois o pessoal aqui resolveu plantar eucalipto. Esse eucalipto aqui já tem mais ou menos 7 anos e se vocês puderem perceber, o solo está bastante seco, né? E o eucalipto ele puxa muita água. Então essa área aqui está bastante seca. Mais para frente a gente vai andar num trecho de mata nativa. E aí a temperatura vai estar, o microclima vai estar mais frio, né? Vai estar mais ameno e vai estar mais úmido. Então eu queria que vocês prestassem atenção aí na temperatura e na umidade, né? Aqui a gente dá para ver, a gente vê com bastante clareza, né, a diferença que é essa área aqui, que é uma plantação de eucalipto, com o vizinho aqui do lado, que já é um pedaço de mata nativa, né? Então você vê a quantidade de seres diferentes que moram lá, e aqui é como se fosse um deserto, né? A gente vê aqui, parece uma floresta, mas na verdade é como se fosse uma plantação de soja gigante, é uma monocultura. Então a gente tem pouca diversidade biológica aqui. E aqui, como a gente está no limite entre a mata nativa e a plantação de eucalipto, a gente tem aqui o que a gente chama de efeito de borda na permacultura, né? Então toda vez que tem uma borda, existe uma interação, como se fosse uma membrana, né, que está interagindo com as coisas de fora, com as coisas de dentro. E toda vez que eu tenho essa membrana que interage, eu tenho muitas interações, né? Então, isso também acontece na nossa vida, né? Quanto mais membrana a gente tiver, mais interação a gente tem. Está escutando aí? Sim. Então, aqui dá para perceber claramente a diferença de temperatura e umidade, né? Aqui é um terreno um pouco mais baixo, né? Já é um lugar que tem mais mata nativa. E pelo formato aqui, muito provavelmente isso aqui foi um rio. Segundo o Nelson, não é da época dele, ele está aqui mais de 30 anos. Mas a gente conseguiu identificar um fiozinho d'água lá que, quando chove, ele diz que o riozinho corre, né? Esse fiozinho. Mas muito provavelmente, se a gente recuperar aquela área de eucalipto e reflorestar com mata nativa, muitas nascentes vão brotar, né? Então isso aqui pode voltar a ser um rio. Aqui é a nascente, né? Como vocês podem ver. Esse cano, ele saía um montão de água, agora está saindo só o milhozinho, né? Para fazer uma vivência, né? Chamar alguém que compre os eucaliptos, a gente vender, né? Esses eucaliptos aí e fazer uma vivência prática de reflorestamento, né? Mudas de áreas nativas. Pode apontar que minha avó falava que pode apontar que a avó. Pode.